E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Estamos chegando para mais um Ativice Cast. Nós tivemos a nossa estreia semana passada e foi top demais, hein? Muito bom o engajamento de vocês e cá estamos nós de novo para mais um vídeo. Eu já quero pedir para você deixar o seu like nesse vídeo e compartilhar esse link. A nossa conversa de hoje vai ser poderosa demais, então você precisa compartilhar esse negócio. Eu tô aqui com um dos maiores coaches do Brasil, o maior palestrante desse Brasil e o papo hoje vai ser top demais. Então deixa o seu like no vídeo, compartilhe, porque hoje quem tá com a gente é ninguém menos e ninguém mais do que o senhor José Valdones. Uma salva de palmas para ele, por favor. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado. E aí, como é que o senhor tá? Olha, muito bom. Finalizando uma semana, assim, em uma escala de maravilhas, assim, uma atrás da outra. Os japoneses têm essa filosofia de vida que hoje é melhor do que ontem, amanhã é melhor do que hoje. Sim. E aí, quando isso é uma filosofia, só uma filosofia, só algo que a gente prega é uma coisa, mas quando você vive isso na prática, aí muda tudo, porque tudo começa a fazer sentido. Então hoje foi muito melhor do que ontem. E amanhã com certeza vai ser melhor do que hoje. Sempre exponencial. Sempre exponencial. E eu estou vivendo isso já há algum tempo. Que começou esse ciclo na minha vida de cada dia ser melhor do que o outro. Por que eu falei sobre isso? Teve uma pessoa que chegou pra mim, uns tempos atrás, e falou bem assim, o Valdones foi na sua imersão? O Valdones, tipo assim, o Valdones. Eu falei, o Valdones. Ele falou, não, o Valdones tem vários cursos, o Valdones é o mestre. Eu falei, pois é, ele tava lá. O que o senhor me fala disso? Eu acho que a maior habilidade de um chamado mestre é saber que ele tem que sentar para aprender. Porque quando o mestre chegar e falar para Jesus, bom mestre, e aí Jesus disse, olha, bom é Deus. Mas na cultura judaica é o seguinte, você só pode ser chamado de bom quando você conclui aquilo que você está fazendo. Sim. E Jesus estava em um processo, ele não tinha concluído a obra. Ele falou, olha, meu pai concluiu, eu estou em processo, então nós aqui estamos em processo. Por que nós adquirimos algumas habilidades em algumas áreas, mas a maior idiotice é eu entender que eu não tenho mais nada a agregar. Então sempre tem algo a agregar. E mesmo que você não perguntou, mas eu fui surpreendido. Por isso que eu fiz a 2, eu fiz a 3, vou fazer a 4, a 20ª, a 30ª, porque sempre a gente se surpreende. E quando a gente pode se surpreender é porque tem alguma coisa errada. Você acha que essa pessoa que fala assim, que tem o conhecimento, ela estagnou? Ela estagnou porque assim, sempre que eu me comparo com alguém, eu vou sair perdendo. Porque se eu tenho conhecimento em uma área, eu encontro alguém que tem conhecimento naquela área e em outra área, que de repente para mim eu desconheço totalmente. Então há sempre uma busca de conhecimento em áreas que eu não domino. E eu não domino várias áreas, então assim, algumas áreas eu tenho alguma habilidade, mas em outras eu não tenho nenhuma. Sim. E aí quando eu ouço de alguém que vai ministrar sobre um assunto, eu preciso aprender algo mais. Então é um crescimento contínuo, nunca se sabe a metade do que se tem que saber. Essa é a verdade. Exatamente. Antes da gente falar sobre o presente, vamos voltar um pouquinho no passado aí. Fala pra mim, quem que era o Valdones? Então, em várias áreas, como eu já te falei, eu fui ao longo dos anos desenvolvendo algumas habilidades, eu fui procurando aprender, só que me faltava uma informação crucial. Me faltava a informação que, com todo o aprendizado que eu vinha desenvolvendo, que eu vinha adquirindo, eu tinha travas. Tenho algumas, ainda tenho, mas eu tinha muitas travas, muito travado em várias áreas. Como eu descobri na primeira imersão, que quando eu era criança ainda, eu fui submetido a uma pressão tão grande que me fez me tornar uma máquina de trabalhar. Você é natural de onde? Do Piauí, mas vim conhecer o Piauí já adulto, né? Eu fui criado no Maranhão e quando eu me tornei essa máquina de trabalhar, eu vivi muitos anos da minha vida achando que era a melhor coisa do mundo. E descobri na ativação, no Ativice, que eu precisava ter uma consciência diferente a respeito, eu precisava ressignificar e usar isso ao meu favor, não contra mim.
Você acha que tem muitas pessoas que têm essa mentalidade de que trabalhar vai trazer riquezas? A riqueza não tem a ver com o trabalho, não tem a ver tanto com o trabalho. Depois do Ative-se, eu conversando com uma pessoa que trabalhou comigo, foi minha funcionária, ela disse, porque eu estou com um probleminha no ombro, né? Rompeu o tendão e eu não estou conseguindo trabalhar com a minha mão direita. E a pessoa disse, mas e agora? O que você está fazendo para dar sequência na sua empresa? Eu falei, não estou fazendo nada diferente, porque eu não dependo mais dos braços para me trabalhar, eu dependo da minha mente, da minha cabeça. Eu falei, mas como assim? Eu falei, então, o que eu construo hoje, eu não dependo dos braços. É muito bom ter os dois braços saudáveis, mas como eu estou sem os dois saudáveis, eu tenho que usar a minha mente, eu tenho que usar o que eu já aprendi ao longo dos anos. Então eu aprendo com isso que não é o fazer, não é o estar presente, é usar o conhecimento a meu favor. Não é trabalhar pelo dinheiro, é fazer o dinheiro trabalhar para mim. Só que não é isso que a gente aprende, né? Não é isso que a gente aprende, principalmente se você for considerar nas escolas, por exemplo, se fala de tudo quanto é assunto, menos de finanças, porque as escolas não nos preparam para nós nos tornarmos administradores da nossa vida. Sempre nós somos preparados, o advogado ele se forma para defender a causa de quem tem o dinheiro. Cada um se forma em uma área para atuar como funcionário e não Sim. como uma pessoa que vai fluir na vida usando os seus próprios meios. Então, o dinheiro, a riqueza, essas coisas, não tem muito a ver com eu estar presente fazendo algo. Isso aí não funciona assim. É possível alguém prosperar sem essa mentalidade? Infelizmente, não é possível, porque o que nos faz não prosperar é exatamente a mentalidade. Se essa mentalidade ela não for rompida, é impossível. Por mais que, não importa, eu tenho uma frase que não é minha, mas eu uso há muito tempo, que não importa o quanto eu ganho, não importa, não tem importância nenhuma. O que importa é quanto eu conservo do que eu ganho e faço com que aquilo que eu conservei, ele consiga prosperar. Por exemplo, hoje tem muita gente especialista em finanças, mas o maior especialista em finanças de todos os tempos, de todo o planeta Terra, foi José no Egito. Quando o faraó buscou ele para administrar a crise que viria sobre a terra, o que ele falou? Eles podem usar 80% do que produzir. Fica à vontade. Eu vou guardar 20% e com esses 20% é o suficiente para que nos anos de escassez eu possa sustentar as pessoas. Então é a forma, é a mentalidade travada que faz com que as coisas não deem certo. Hoje nós estamos vendo um tempo onde esse negócio de coach, de alta performance, tudo está virando uma moda, vamos dizer assim. E infelizmente, por causa de alguns maus exemplos, essa questão de mentalidade está sendo levada na brincadeira, né? Muito na brincadeira. Porque assim, isso é conversa de coach, isso é conversa de quem quer ganhar dinheiro. O que você acha disso? Primeira coisa é uma falta de informação a respeito desse assunto. O que é coach? Quando eu fui fazer o primeiro curso de coach, eu perguntei para um coach o que era coach. Ele falou, é coach. Eu falei, cara. Falei, não, eu quero saber o que é, porque eu me interessei pelo assunto e eu precisava saber porque a pessoa em questão, ele não tem habilidade nenhuma de coach. E aí não me chamou a atenção. Eu falei, então eu não vou fazer um curso desse, porque a pessoa que eu estou conversando não está sabendo. E aí eu fui buscar, eu fui descobrir o que é ser coach. Porque quando alguém me perguntar, eu tenho que ter uma resposta, porque se eu não tiver uma resposta, eu vou ficar a ver navios. E aí eu comecei a estudar e eu criei uma definição. Porque o que tem essa moda de coach aí não funciona. Porque a maioria nem sabe responder o que é, e eles querem usar o nome de coach, mas eles não têm uma mensagem clara para trazer. Uhum. Então imagina, o que é um coach? Então eu criei uma analogia muito simples. Imagina que o ambiente que a gente está aqui, iluminado, aconteça uma pane elétrica, certo? Uhum. Quem é que nós vamos procurar para resolver o problema? Eletricista. O eletricista. Poxa vida, que resposta. Agora imagina que esse eletricista seja um eletricista coach.
Opa, e o que esse cara vai fazer? Ele vai chegar aqui com a caixa de ferramenta, que um coach tem que ter uma caixa de ferramenta. Uhum. Ele vai te perguntar: o que você acha que gerou o problema? Olha, deu uma pane, deu um raio e aconteceu o problema. Falou, ok. Então vamos identificar o problema. Porque eu tenho ferramenta para testar. Então o coach vai fazer o teste. Só que quando ele identificar o problema, ele vai pegar a chave, que é a ferramenta, e vai dizer assim: toma, Mike. Mas como? Não é você que vai resolver? Não, não é eu. Dá 3 voltas para a direita. Deu? Registra. 3 voltas para a direita. Agora 2 para a esquerda. Você vai 2 para a esquerda. Bom, aqui tá ok. Vamos pro próximo passo. Ó, aqui você não vai ter que dar volta para a direita nem volta para a esquerda. Você vai ter que baixar esse fio aqui e colocar um plug nesse lugar. Então esse processo ele começa onde identificou o problema e ele vai dando sequência. Quando tiver tudo pronto, esse passo a passo que você executou ao meu comando, ele vai dizer: agora pode ligar o disjuntor lá fora. Você vai ligar, bum, voltou a energia. Você pagou o coach pelo serviço que ele fez e foi embora. O coach foi embora. Rapaz, demorou 15 dias, caiu um raio no mesmo lugar. Difícil, né? Mas deu a mesma pane elétrica. E agora? Agora você tem a caixa de ferramenta e o coach não fez. Quem fez? Foi você. E você registrou todos os processos. 2 para a direita, 3 para a esquerda, coloca para baixo, coloca para cima. Então você vai conseguir o passo a passo e até o final. Quando chegou lá, você foi lá, ligou o disjuntor, deu certo. Cara, que maravilha! Quem fez acontecer? Não foi o coach foi embora. Mas você aprendeu. Você vai ligar para o coach para passar o feedback. Olha, fiz, deu certo e tal e tal. E que outra área que você é coach? Olha, eu tenho algumas especializações, não só na parte elétrica, mas na parte hidráulica. Eu tenho. Então isso é um coach, é aquela pessoa que não resolve o teu problema, ele ensina você como resolver. Só que o que tem acontecido nessa onda de coach é que o cara faz 5 formações, ele não entende nenhuma das formações e ele quer pegar um pacote de 5 e jogar em você. Uhum. E você fala: nossa, que frase bonita, mas e na prática? Não acontece nada. Não funciona. Não funciona. E o senhor falou que fez esse curso, né? Eu fiz formações em algumas áreas específicas. O senhor se considera, né, um coach? Eu não me considero hoje um bom coach. Eu sou coach. O que é coach? É um professor, é um instrutor. Por quê? Porque depois que eu me formei, a aplicação desse conhecimento eu só apliquei em mim em algumas áreas. Uhum. E para que eu me sinta um bom coach, eu tenho que aplicar em vidas, em outras pessoas. Uhum. Eu tive uma experiência hoje que foi a aplicação do que eu estou aprendendo. Olha, funciona muito bem. Porque não adianta eu ser coach e eu não transformar pessoas. Exatamente. Porque a melhor coisa do mundo é você transformar as pessoas e você ter esse feedback, porque é maravilhoso. Transformar pessoas é tudo de bom. Isso aí. Voltando um pouquinho, lá na sua infância, o senhor falou sobre a mentalidade de pobreza. Como é que funciona isso aí? O senhor chegou a conviver lá na sua região natal, lá não? Muito tempo. Primeiro que a nossa família ela vem de uma linhagem de pobreza completa, onde ter o que comer era rei, você ser rei. Luxo demais. Era luxo demais. Então a gente foi criado nessa extrema pobreza, onde só tinha o que comer. Só que nessa extrema pobreza nós ainda fomos ensinados tá tudo certo a pobreza, não tem nada errado. Natural. É natural, porque nós viemos de uma linhagem assim e é melhor é difícil, é mais fácil um camelo passar no fundo do que um rico entrar no céu. Então a gente foi crescendo com essa mentalidade. E eu digo para as pessoas que eu, Valdones, particularmente, eu fui programado para morrer pobre. Fui programado para morrer pobre. Eu falo sobre isso na primeira e na segunda, né? Marcou bastante, pessoal. Isso era tão forte em mim que os patrões que eu tive, que foram poucos ao longo do tempo, porque eu era um melhor funcionário que um patrão pode ter, todos quebraram. Todos quebraram. E eu continuava admirando eles, mesmo ele tendo quebrado.
Então, assim, foi um drive que foi instalado na nossa família, de conformidade com a pobreza. E aí, mesmo que a gente queria romper de alguma forma, mas não funciona, porque você não tem as ferramentas, você não tem apoio. E quando a gente é ensinado, principalmente pelos pais, que a pobreza é comum, você não quer decepcionar os pais. Exatamente. Não quer decepcionar os pais. E é isso aí, puxa vida, se eu me tornar rico, eu vou romper com isso aí, vou decepcionar meus pais. Acaba sendo uma desonra, né? Acaba sendo uma desonra, porque meu pai não tinha nada, como que eu vou ter as coisas? Então, assim, é uma situação que a gente está falando dessa área, mas em todas as áreas, se eu for programado para não dar certo, e eu não houver uma reprogramação, não houver uma ruptura, não vai acontecer. E aí a pobreza era uma coisa coletiva, né? As pessoas, tá tudo certo, para a maioria tá certo, porque a maioria da população é pobre, então a gente não tá sozinho nesse mundo. Uhum. Então quando a gente quer romper, é o senso comum, né? É o senso comum, tá tudo certo. Agora quando alguém procura romper, aí as pessoas já começam a olhar diferente, já começam a olhar com outros olhos, e se a pessoa não tiver exatamente certeza do que quer, ele não avança. E qual que foi o momento que virou uma chave assim? Então, como eu te falei, eu busquei vários cursos, porque como eu tive muito problema financeiro, exatamente por causa dessa mentalidade instalada, que eu me sabotava. Eu já tive vários negócios, a minha família conhece, eu sempre prosperei, chegava em um nível, quebrava. Ia e voltava. E aí eu não achava a resposta. Eu fiquei, uma coisa que eu decidi ainda muito cedo, mas e é uma coisa que poucas pessoas tomam essa decisão, mesmo na extrema pobreza, eu decidi em uma madrugada, lá no Nordeste, lá no Maranhão, eu decidi nunca dar o mínimo lugar para depressão na minha vida, não importa o que acontecesse. E isso fez muito bem para mim, porque eu decidi quando eu ainda era criança. E eu mantenho isso até hoje. Isso com quantos anos? Eu tinha aí 11 anos. Quando eu tinha 11 anos, eu já trabalhava, eu tinha uma carga horária de 16 horas por dia. Com 16 anos, eu comandava uma equipe de 18 padeiros. Isso com essa idade. Então, assim, eu, muito novo, me tornei uma máquina de trabalhar. Hoje isso não pode, né? Hoje é crime. Hoje é crime. E aí, mas, puxa vida, e trabalhando como eu fui programado para trabalhar, muito, sem me cansar, eu pensei que aquilo seria sinônimo de angariar riqueza, de ajuntar. Mas sempre que eu dava 2, 3 passos para frente, por causa do drive instalado, eu tinha que me sabotar e retornar, vir para o início. Então isso foi por muitos anos. Hoje eu estou com 48 anos e eu sofri isso até os 45. Eu vou mudar a frase de sofrimento. Eu fui treinado até os 45. Fui treinado em quê? Em aprender muito e não aplicar quase nada. Então, dos 45 para cá, eu decidi que era hora de romper, era hora de mudar, e foram sendo instalados outros drives. Mas, assim, a ruptura mesmo veio no Ative-se. Só acha que esses drives, mesmo que a pessoa tenha o potencial, ela não consegue? Não consegue. Não consegue porque ela se sabota. Tava tudo certo. A minha última experiência de falência foi muito forte, porque eu já tinha descoberto que eu me sabotava. Falei, cara, descobri, agora tô podendo. Comecei uma nova empresa do quase nada. Isso aqui está sendo assistido, vai ser assistido por muitas pessoas, e tem uma informação que eu vou passar aqui que muita gente não vai acreditar. Muita gente não vai acreditar. Eu lancei em Rondonópolis o salgado de R$1. Eu lancei. E eu tinha que ter ficado rico com isso. Porque a Tati ficou rica, outros ficaram ricos, mas pra mim não funcionou. E eu tava a pleno vapor, rapaz, a coisa tava acontecendo. Comprei uma máquina que produzia 1000 salgados por hora, e vinha gente de Jaciara comprar, vinha gente da região, levava, e eu tava fornecendo lanchonete. Eu vendia 1000 salgados por dia no balcão, e comprei um Corolla à vista. Fiz uma viagem maravilhosa, cheguei sem dever nada. Falei, cara, agora arrebentei. Aí o cérebro disse, tá na hora de tá na hora de se sabotar. Eu falei, e agora eu tenho uma informação. Eu me sabotava, agora acabou. De repente chega um casal lá na minha casa.
casa, na minha residência. E eu comemorando. Ele falou, rapaz, tenho algo que vai alavancar seus negócios. E eu analisei na cidade, só tem você que tem o perfil e eu só confio em você para começar. Falei, cara, não é possível que agora eu vou decolar. Tava bom. Analisei para lá, analisei para cá, projetei, falei, rapaz, agora é a hora. Entrei de cara. Sem dever nada. Não tinha dívida, tava tudo ok. 6 meses depois, saí do negócio devendo 50 mil. Meu Deus. E não é só isso. Saí devendo 50 mil e não tinha mais máquina para produzir salgado. Porque eu só fiquei devendo 50 porque eu peguei minha máquina de fazer salgado, dei na dívida, e os freezer, e as máquinas, e foi tudo. Fiquei sem nada. Fiquei sem nada e devendo 50 mil. Falei, agora era um bom momento para estar em depressão, né? Porque não é a primeira vez que eu quebro. Até esse ponto você já tinha quebrado quantas vezes? Umas 4 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Foi a quinta quebrada. Só que a quinta foi de verde e amarelo, entendeu? Porque quando você quebra e fica no zero, é uma coisa. Quando você quebra e fica abaixo do zero, é porque você ficou devendo. Aí é diferente. Foi quando eu fui procurar, falei, eu devo ser um camarada muito burro, não sei o que acontece comigo, mas agora eu vou buscar ajuda. Eu vou estudar a respeito. Porque os livros que eu já estudei não resolveu. Eu descobri que eu me sabotava, vim e me sabotei. Quem pensa enriquece, eu penso bastante, li o livro, mas não enriqueci. Aí é o maior vendedor do mundo, que é um livro louco, eu li, mas não funcionou. Pai Rico, Pai Pobre, que eu achei que não ia mais nunca fazer eu comprar passivo, eu vou lá e compro. Eu fui pensando na bateria de livro que eu tenho, cara, e não é que eu tenho, eu li todos. Eu li e falei, agora eu vou. Daí me falaram desse mundo de coach. Então eu vou fazer isso aí. Só que eu quebrei tanto que eu não tinha dinheiro para fazer isso aí. Um cunhado meu financiou para mim. E eu falei, agora eu vou entrar de cara. Quando eu terminei o curso, eu falei, descobri, poxa vida, aqui ó, estava errado aqui, estava errado lá. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a minha habilidade e vou oferecer para os empresários, que eu vou fazer o teste agora. Fui em 3 empresas, fechei com 2. Falei, pronto, agora já era. Agora já era, né? Nunca mais vou quebrar. Foi quando o meu cunhado, esse mesmo cunhado que me pagou o curso, me convidou para uma sociedade. Eu falei, cara, você deve estar brincando comigo, né? Eu sou um cara que já quebrou 5 vezes. E você sabe que eu não tenho dinheiro. Você está me ajudando, você pagou o curso para mim, me ajudou em outras áreas. Eu cheguei a pegar a cesta básica, porque o trem estava difícil, velho. Ficou complicado. Fiquei com dívida. Mesmo depois de ter alavancado. Mesmo depois de estar do jeito que estava. E fiquei meio, falei, não vou voltar para o mundo dos salgados agora eu fiquei sem saber o que fazer. E aí esse meu cunhado me convidou para me começar uma sociedade com ele. E aí eu falei, bom, agora eu tenho conhecimento. É possível que dessa vez... Falei, não, agora vai dar certo. Você acredita em mim? Ele falou, acredito, então vamos. E aí nós começamos no dia 10 de abril, 3 anos atrás, né? Vai fazer de 3 anos, em 10 de abril do ano que vem, nós começamos um novo empreendimento. E olha, a base que eu tive nessas instruções de coaching foram muito válidas, muito mesmo. Porque eu já não fui atender as empresas, eu dei um pontapé inicial, mas como eu precisava me dedicar 100% à empresa, eu fiz isso. E o resultado está aí. Vai fazer 3 anos a nossa empresa, que eu comecei como sócio sem investir um centavo. Hoje eu sou dono, comprei a parte da sociedade, meu cunhado se propôs a vender, eu comprei. E além dessa fonte de renda que é a fábrica, eu aprendi que é um risco muito grande a gente ter uma fonte de renda, e eu busquei outras fontes de renda, e hoje, graças a Deus, a gente tem construído isso. Mas se não quebrar essa mentalidade, se não houver uma ruptura, se não houver um desbloqueio, não adianta a habilidade. A gente vai sempre se sabotar. Uma vez, outra vez. E aí vai chegar um momento que a gente se sabotou tanto
Nós estamos falando de uma área, mas pode ser de qualquer área, Sim. que a gente já não tem mais força de recomeçar. Já disse, não dá mais, já estou velho, já quebrei demais. E aí a gente fica com medo de começar e dar errado de novo. Então eu, graças a Deus, consegui não decepcionar comigo mesmo, eu consegui romper isso. E no Ative-se que eu participei, eu descobri esse problema que eu tinha de ruptura ainda, que eu tinha que fazer esse desbloqueio. E agora as coisas começaram a alavancar muito mais do que antes. Então mesmo, vamos lá, 5 vezes quebrou, recomeçou de novo. Recomeçou, não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Mas como manter esse foco depois de quebrar 5 vezes? Então, o interessante do quebrar é que todas as experiências que eu passei no quebrar, eu agora identifico elas para não quebrar. Por exemplo, quem criou a lâmpada? Thomas Edison. A esposa dele chegou e disse, meu amor, fala sério. Você já marcou aí quantas vezes você já fez e deu errado? Falou, mais de 5.000 vezes. Quantas vezes que eu quebrei? 5. O cara errou mais de 5.000 vezes. Mas você não já cansou e falou assim, eu sei 5.000 formas de dar errado, não vou mais fazer. Conta-se uma história que um moço se formou em geografia e ele ficou assim, fascinado. Falou assim, agora eu vou explorar uma mata e eu vou usar a minha habilidade nessa mata. Porque eu me formei em geografia e tenho muito conhecimento. Ele entrou nessa mata e não conseguiu sair. Se perdeu totalmente, ficou e andou. 3 dias depois, já quase morrendo de fome, ele sentou no pé de uma árvore. Ele percebeu que tinha um senhor barbudo, bem desfigurado, sentado. E ele falou, o senhor está fazendo o que aqui? Eu falei, senhor, estou perdido. Quanto tempo o senhor está perdido aqui? Tem 20 anos. Meu Deus, senhor, 20 anos perdido aqui? E agora, o que nós vamos fazer? Ele falou, vem aqui, o senhor que estava perdido há 20 anos, disse, vem aqui, que eu vou te ensinar. Ele falou, o que eu quero aprender com o senhor? O senhor está 20 anos perdido aqui? O que o senhor tem para me ensinar? Ele falou assim, o que eu vou te ensinar vai evitar 20 anos. Então a experiência negativa dele, de 20 anos perdido, ia evitar aquele cidadão ficar 20 anos ali. Então se a gente não pegar a parte negativa e ressignificar e saber que essas vezes que eu quebrei, eu estava sendo preparado para ajudar pessoas. Que pessoas? Que vão começar um novo negócio. Sim. Olha, se você fizer assim, você não quebra. Mas se você não fizer, certeza. Por quê? Porque eu fiz, eu quebrei. Então, eu passei muitos anos nessa escola. É muito tempo, eu podia ter me formado mais cedo. Por que eu não me formei mais cedo? Uma das coisas que eu falo é que sucesso é a soma dos seus fracassos. Exatamente. Sucesso ele não nasce de uma hora para outra. Toda pessoa que ele rompeu, que ele está com uma empresa muito bem organizada na área que ele está, o cara fala assim, cara, da noite pro dia. Vai ver se da noite pro dia tem mais de 10 anos. E muitos erros. Tem mais de 10 anos e muitos erros, e teve a coragem, teve a ousadia, teve, assim, é um conjunto de coisas, né? É um conjunto de coisas, não é só abriu e funcionou. Então tem toda uma história por trás daquilo ali. E quem não conhece a história, ele só conta que o camarada ontem não era ninguém, hoje é fulano de tal. Então assim, eu passei a admirar muito pessoas que, não importa o tipo de negócio que ela tenha, mas que ela teve constância e ela conseguiu, porque uma frase que eu aprendi com o Jim Rohn é o seguinte, lucro não quebra ninguém. Salário é ótimo para você ter uma vida mediana. Agora, se você tem algo que vai te gerar lucro, aí é diferente. Se você potencializar esse lucro, você souber trabalhar ele, tiver instrução para potencializar, para você multiplicar, para que ele fique exponencial, não tem limite. Nossa empresa, a partir do começo de janeiro, vai dar uma expandida. E não expandiu antes porque a gente estava criando uma estrutura, agora chegou o momento de expandir. E aí outra coisa também, Mike, expandir. Ok, é alguém que tem uma empresa ou que não tem, ele começa, mas em que área que eu vou atuar? Se você der uma olhadinha, tudo que você for fazer, já tem alguém fazendo. Cara, essa década é uma década que é quase impossível você começar um trem novo. Não tem como. Rapaz, mas é muito difícil você começar um trem novo. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar algo que alguém já faz e eu vou melhorar aquilo ali. Sim. Porque no momento que eu melhoro aquilo ali, aí eu vou chamar a atenção das pessoas. Agora, se eu simplesmente vou ser mais um, vou entrar na fila do mais um, aí não dá certo. E isso é em qualquer área.
Inovação, né? Inovação, tem que inovar, e aí para isso tem que ter as ferramentas. Qual que é a ferramenta? O conhecimento. Se não há o conhecimento, vai ficar sempre acontecendo a mesma coisa. Eu venho de uma área de alimentação e algumas pessoas dizem assim, o Valdoni cozinha demais. Cara, eu não sei cozinhar. Mas por que o povo fala? Mas o pessoal faz uma propaganda boa. Faz uma propaganda, mas por que faz uma propaganda boa? Porque eu sei fazer ali uns 2, 3 pratos. Porque um chefe de cozinha, ele sabe uma infinidade de pratos, certo? Eu sei uns 2, 3. Só que esses 2, 3 que eu sei, cara, eu sei. Esse dia pra trás mesmo a gente assou uma carne, né? Fez um sacrifício bovino. Nós fizemos um sacrifício bovino e aí a pessoa disse, vai lá e compra a carne. Fui lá e comprei a carne. Temperei. Mas eu, por causa do problema no braço, eu não pude assar. Aí a gente estava comendo e disse, mas você não comprou a carne boa? Comprei. Você não temperou? Temperei. Por que não tá boa? Falei, fala baixa. Né? Eu não concluí o processo. Entendeu? Então não é só fazer, você tem que aprender. Então assim, aquilo que eu me proponho fazer, eu me proponho ser o melhor. É isso que vai chamar a atenção. Não é eu fazer um monte de prato, é aquele que eu sei fazer, eu tenho que saber fazer bem feito. Como que eu faço isso? Eu vou procurar aquele cara que eu acho que faz melhor e vou aprender com ele. Quando eu aprendo com o melhor, o que eu vou fazer agora? Eu vou tentar melhorar o que já é bom, porque tudo que é bom pode melhorar e tudo que é ruim pode piorar, só isso. Se eu não tiver essa consciência, eu vou fazer igual a todo mundo. Então assim, nessa área de alimentação, tudo aquilo que eu me propus fazer, eu realmente faço bem feito. Então é a dica, vai fazer alguma coisa? Procura fazer bem feito, mas é muito bem feito, se procura inovar, inova mesmo, caça um jeitinho ali, tem hora que vai dar errado, você vai pôr um tempero, o cara vai botar na boca e vai jogar pra fora, mas vai chegar aquele momento que o cara vai, o que é que você fez? Processo, né? É um processo. Até chegar. E se eu não começar, não vai ter processo, vai ficar aquela mesma coisa. Exatamente. Agora me fala uma coisa, Valdoni, dentro desse processo seu aí de mentalidade, de crescimento, cresce, desce, e a família? A família eu aprendi muito cedo. Algumas coisas foram inconscientes. Por exemplo, na área familiar, o meu pai, não é porque está morto, né? Não é porque o pessoal diz que fica bom quando morre, né? Mas o meu pai era o cara. Então nós tivemos uns princípios cristãos e de família muito bem estabelecido. E inconscientemente eu fiz muita coisa certa na família sem saber. Mas quando eu comecei na vida religiosa, cristã, um pastor que eu tinha, ele me ensinou algo muito interessante. Ele falou, Valdoni, o que você está passando, quando você chegar em um nível que você tiver filhos e acontecer um acidente e você tiver que baixar esse nível, não deixe seus filhos perceber. Preserve eles disso. Forte isso aí. Preserve. Aí tem um filme que é um filme antigo que eu digo que todo mundo assista. A Vida é Bela. Esse filme ele retrata a vida de um homem um judeu, que no período da guerra ele tinha um filho e ele ficou no período da guerra sendo humilhado, passou por todo aquele processo e não deixou o filho dele saber que estava acontecendo uma guerra. O filho dele, ele transformou tudo em uma brincadeira. E o filme, como é baseado em história real, o cara morreu, mas foi em uma brincadeira, entendeu? Não houve impacto nenhum pro filho. Então o que acontece? Eu tive esse tanto de baixa, não tive? As minhas filhas não ficaram sabendo. Alguma coisinha muito pouca. Mas nesse período que eu quebrei, eu conheci os lugares mais exuberantes do Brasil. Eu fui nos Lençóis Maranhenses. Você tem uma ideia, eu fiz uma viagem de 12 mil quilômetros. Comprei um carro zero e fiz uma viagem de 12 mil quilômetros com minha família dentro. Então a gente foi num bocado de lugar. Que lugar? Os mais exuberantes que tinha nessa rota de 12 mil quilômetros. Então eu consegui, pelo conselho desse meu pastor, eu consegui preservar as minhas filhas dessas mazelas. As minhas filhas, duas que eu tenho, elas, mesmo que a gente estava numa situação difícil, a primeira experiência delas com escola,
Eu levei na escola para elas escolherem a escola que elas queriam estudar. Adivinha o que elas escolheram? Escola particular. Escola particular. Desde cedo elas tiveram um gosto muito apurado pelas coisas. E é interessante que esse início delas, gostando da escola, fez com que elas gostem até hoje. Então, por instrução, eu consegui fazer com que mesmo nesse período de descida, as minhas filhas não fossem afetadas. Eu fazia o máximo possível para que elas tivessem o melhor possível. Porque o que mais traz desespero para quem, por exemplo, está começando um negócio ou quebra um negócio é justamente afetar a família. Afetar a família. A esposa principalmente, porque ele vai ouvir dia e noite. Assim, outra coisa também que eu fiz muito, fui ensinada, claro, né? Que eu tive muita habilidade é o seguinte: ninguém senta para fazer um projeto e diz assim, quando termina o projeto, eu tenho fé em Deus que vai dar errado. Ninguém faz isso, certo? Todos os projetos meus que deram errado, foi eu e minha esposa conversando, vamos fazer assim, 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 assim. O que você acha, minha filha? Vamos fazer, tô junto. Aí dava errado, o que acontecia? Ela nunca disse assim, não tinha nada para falar. Pra você não fazer, entendeu? Até as coisas mais absurdas que eu já fiz, foi com o consentimento da minha esposa. Então a gente sempre teve essa constância. Eu tenho mais de 20 anos de casados e nós estamos em uma geração que isso é utopia o que eu vou falar. Mas a minha esposa, quem quiser acessar, quem quiser perguntar, não tivemos ainda a primeira briga. E pela andar na carruagem não vai acontecer a primeira briga. Então a gente quebrou várias vezes. Tivemos muito problema financeiro, mas nós nunca tivemos problema conjugal. Porque a gente foi preservando. Então, como a gente foi preservando o relacionamento, os filhos não foram afetadas. Elas sempre tiveram a autoestima elevada. Por quê? Porque a gente passava pelos perrengues, mas preservava a família. Mas para fazer isso tem que ter uma entrega muito grande. Tem que ter uma entrega muito grande e tem que ter o que a gente sempre fala, tem que ter um conhecimento, tem que ser ensinado a fazer isso. Mas hoje as famílias, elas declinam muito rápido, porque quem vai ser mais afetado são os filhos, né? Com certeza. Então, se vai afetar o filho, a parte emocional já fica muito abalada. Uhum. E aí eu passo isso para os filhos. Então, assim, nessa área familiar, graças a Deus, eu tenho 20... Eu sou ruim com data, né? Uma vez eu esqueci a data de aniversário da minha esposa. Ei. Rapaz, mas já faz tempo que eu pago esse pecado. Então eu sou meio ruim com data, mas a gente teve muito êxito nessa parte familiar. Então eu posso dizer que eu reino nessa área familiar, porque as minhas filhas são, sim, algo assim espetacular. Além de serem muito inteligentes, são filhas que foram criadas estão sendo criadas para governar. Uhum. Porque essa parte eu consegui passar para elas. Esse filme A Vida é Bela, que eu nem tinha assistido, parece que estava dentro de mim. Então eu conseguia, mesmo que estava tudo desmoronando, o trem estava difícil. Quando eu estava com a Belina 86 caindo nos pedaços, a gente se divertia dentro dela, porque se eu soltasse a direção, ela entrava assim, em 100 metros ela entrava no muro. Então eu segurava de um lado e pedia para ela segurar do outro. Então a gente divertia levando o carro ruim para arrumar. Quando foi um dia, ela estava difícil, eu levei para dar uma arrumada na Belina. E aí o moço colocou no elevador, né? Aí ele colocou ela. Quando ele começou a levantar, ela era assim, ela fez assim. Então se ele colocasse o elevador aqui, ela fazia assim. Se ele colocasse aqui, ela fazia assim. Meu Deus. Mas a gente se divertia, então tudo era motivo de diversão. Então se a gente deixar que os nossos filhos sejam afetados pelo que nós estamos passando, outra coisa, quando inconscientemente, tá? Pela orientação que meu pastor me passou, claro que a maioria dos casais não podem fazer isso, então não é uma regra, tá? Uhum. O que eu estou dizendo aqui não é uma regra, mas a gente fez uma experiência para nós, uma experiência. Quando as minhas filhas nasceram, a primeira e a segunda, a minha esposa não estava junto comigo no trabalho. Ela não arrumou emprego, ela ficou a cargo de cuidar delas. Porque isso aí é algo que eu tinha no meu coração desde solteiro. E isso dá certo pro resto da vida. Isso dá certo pro resto da vida. Porque nós conseguimos desenvolver as nossas filhas nesse período, e a minha esposa, mesmo que a gente teve menos recurso financeiro, porque estava só eu na ativa, estava só eu angariando recurso, mas o que foi plantado nelas não tem preço, não tem preço. Hoje isso é difícil nas famílias, normalmente o casal na verdade trabalha. Isso hoje, tudo isso que nós estamos falando hoje é fora de moda.
fora de moda. Isso é fora de moda, isso é machismo, isso é ser um opressor. Exatamente, porque aquela cultura de machismo que foi muito pregada. Por exemplo, eu venho de uma família que nós éramos 15 irmãos em volta da mesa e ninguém fazia o prato, era a mãe que fazia. E aí eu ficava assim, cara, eu falei, puxa vida, porque na minha cabeça, mesmo sem instrução, eu tinha algo assim que tinha alguma coisa errada na cultura. Essa frase cultura, ela faz muito parte da minha vida. Então quando eu conheço, por exemplo, um bairro novo, eu quero conhecer a cultura daquele bairro, porque dentro da cidade cada bairro tem uma cultura. Sim. Então eu comecei a estudar muito isso. Mas aí assim, por que a mãe tem que fazer o prato de todos os filhos? Eu cresci inculcado com isso. Muitos anos depois de ter fartura em casa, depois de ter abastança, eu, muito curioso, perguntei para minha mãe, por que essa cultura que tinha lá em casa, que sentava todo mundo na mesa e a senhora fazia o prato de todo mundo? Ela falou, que negócio de cultura é esse, menino? Mas por que a senhora fazia o prato? Porque a minha mãe pegava um frango e dividia em 34 pedaços. Não sei em quantos pedaços direito, porque é para dividir um frango, mas era 34 pedaços. Então, era 17 pessoas sentadas à mesa com ela, então era um pedaço para cada um, quem colocava era ela. Certo? Porque tinha que dar para o almoço e para a janta, porque era o frango da semana. Então não era cultura, era necessidade. E ela fazia aquilo, porque se eu fosse colocar, eu colocava 3, 4 pedaços. Né? O povo colocava. Então assim, para mim era uma cultura, mas não era uma cultura, era uma necessidade. Então, foi reproduzida. Cultura, só que aí o pessoal pensa que é porque as mulheres eram obrigadas a fazer isso. E de certa forma era uma obrigação. Mas era uma obrigação que ao passar do tempo foi conhecida como cultura, mas era uma cultura de necessidade. Não tinha o suficiente para a pessoa colocar o tanto que queria. Então assim, a cultura ela é implantada na pessoa. Agora imagina, era assim. Agora hoje eu estou em outra cultura, estou vivendo outra época e eu quero estabelecer aquela cultura do passado? Não, ela passou. Foi para aquela época, não dá para me aplicar hoje. Porque também um grande problema da nossa geração, e aqui eu tenho o dobro da sua idade, né? É isso? Você tem quantos anos? Não, tem tudo isso não. Ué, claro que é. Tô com 24. E eu com 48. Só o dobro. Só o dobro. Mas aí há um conflito muito grande de geração, por quê? Porque eu quero que a geração de 20 anos passe pelo que eu passei. Não é assim que funciona. Não funciona. Então aquele conflito, mas se você tivesse passado fome, se você tivesse, eu trabalhava, eu ia pra roça a pé, a gente ia pra roça a pé na segunda-feira para começar a trabalhar na terça, porque era o dia todo de viagem. Hoje não é mais assim, cara, mudou tudo. Mas então, tem gente que insiste em carregar. Se você passar por isso, se você comer só um pedaço de frango, aí eu tenho um amigo aqui. O saquinho de arroz que levava para a escola. A mochila era um saquinho de arroz, né? Eu tenho um amigo aqui na cidade que ele disse que depois que ficou bem de situação, resolveu fazer um banquete para a mãe dele. E esse banquete ele comprou só pé de frango, que tem lugar aqui na cidade que vende, né? Porque a infância dele inteira ele viu a mãe dele comendo só o pé do frango. Eu vou fazer um banquete para minha mãe, hoje eu arrebento. O Reginaldo Bola, é amigo meu aqui da cidade. E aí ele fez o banquete para a mãe dele. Quando ele serviu a mãe dele com aquele todo carinho, ela falou, mas você é acabou muito. Por que, mãe? O que foi? Como que você coloca essa porcaria para mim, menino? Eu falei, mas mãe, que é isso? Ela me decepciona desse jeito. Senhora, o pedaço do frango que a senhora mais gosta é o pé. E assim, eu comprei. Ela falou, meu filho, eu comi o pé para poder vocês comer a carne a vida inteira. Era o pé para mim. Mas para ele, na cabeça dele, era o principal da mãe dele. Então você vê que é questão de cultura também, né? Que é estabelecida e a gente leva isso para a vida. Como na área financeira, que é o que a gente está conversando aqui, se estabelece como cultura. Se meu pai era pobre, meu avô era pobre, minha mãe é pobre, eu tenho que dar sequência a isso aí. Aí gera os bloqueios em mim e eu não consigo romper porque eu estou conformado. E na maioria das vezes isso é inconsciente, né? É inconsciente de tal forma que eu já sou um pouco ignorante quando se trata desse assunto, Mike. Porque alguém fala assim, olha só, cultura, né? Que hoje também, hoje não, já tem tempo que isso virou moda. O cara fala assim, mas o meu filho tem que fazer o que ele gosta.
Não, vamos usar a questão de faculdade. Uhum. Meu filho tem que fazer uma faculdade que ele gosta, porque se ele for fazer uma faculdade que ele não gosta, ele vai ser um péssimo profissional. Eu falo, beleza, eu respeito o seu ponto de vista, mas vamos fazer uma enquete aqui rapidão? Vamos, pega um caderno aí, a pessoa pega e fala assim, vamos marcar aí só algumas coisas que você não gosta. Eu faço algumas perguntas, tipo 10. Você gosta da casa que você mora? Ah, eu queria outra casa, então não gosto. O carro que você anda, nem carro eu tenho, tem uma moto velha, então você não gosta do transporte. Coloca aí. As roupas que você veste, só que você gosta? Que nada, eu visto aqui dá. Então escreve aí. Quando chega na 10ª, eu paro e falo, beleza. Dá uma olhada nessa lista. 10 coisas que... Escreve aí, 10 coisas que eu não gosto. Beleza. E você faz isso todo dia. Experimenta pegar um negócio que você não gosta, uma faculdade ou um curso, e coloca aí, vai virar 11, né? Faz isso bem feito, sem gostar. Sabe o que vai acontecer depois? Você vai deixar de fazer as 10 que você não gosta, porque você fez mais uma que não gosta, que dá resultado. Exatamente. Porque de repente a mente está travada para aquilo que vai dar resultado. Porque se ele fizer aquilo que vai dar resultado, vai que dá certo e ele deixa de fazer as 10. Então vai mudar o ciclo, vai quebrar aquele ciclo ali, então não é confortável. E eu tenho ensinado isso para as minhas filhas. Filhas, vocês vão fazer o que vocês entenderem que querem fazer. Nada da minha parte, não é uma pressão, vocês vão ter que fazer medicina, que vai fazer medicina, não. As duas dizem que vão fazer, querem fazer, mas não agora, amanhã vai fazer o vestibular, lá em Três Lagoas, para medicina. Mas filhas, fiquem à vontade, não é assim. Mas quer quebrar alguma coisa, tem que fazer alguma coisa diferente. Tem que quebrar a mentalidade, senão vai continuar fazendo as 10, 15, 20 que não gosta e está fazendo a vida toda. Exato. E produzindo os mesmos resultados. Produzindo, o que eu falei para a menina que eu conversei, eu falei assim, faz uma análise da sua vida. Você tem vivido sempre um ano novo, diferente, melhor, ou você está repetindo os mesmos anos, com as mesmas coisas? E aí começa o ano, tudo endividado, porque se nós estamos no mês agora gastalino, né? Uhum. Que o povo gasta que não tem, e entra o ano endividado, e ainda canta essa musiquinha imbecil aí, e sabe que está tudo errado, vai continuar o ano ferrado do mesmo jeito, não tem uma perspectiva. E o Einstein, ele que era louco, dizia uma frase muito interessante: se você quer um resultado diferente, você tem que fazer algo diferente, porque quem faz tudo igual, que é um resultado diferente, é um louco. Com certeza. Fazendo tudo igual, e depois que é um resultado diferente, como assim? Não vai acontecer, não vai rolar. Em nenhuma área. Nós estamos falando de finança, mas é em tudo que você for fazer. Não está legal? Então vamos mudar, vamos reprogramar, vamos mudar o drive, vamos substituir e vamos tomar um rumo novo. Faz uma programaçãozinha, segue ela, arrisca todos os passos, vai ver. E deu errado, então vamos tomar outro caminho. Vai chegar uma hora que vai acertar. Fazer e aí e adaptando. Aí você errou 3 vezes e acertou uma. Aí chega um camarada louco querendo mudar. E aí ele quer fazer uma daquelas vezes que você fez que deu errado. Falou, ó, cara, pode ser que dê certo pra você, pra mim deu errado. Eu fiz assim, vai, bum, deu errado. Então assim, a gente vai adquirindo conhecimento, a gente vai adquirindo experiência para fazer com que essa geração erre menos. Isso aí. Papo muito bom, você que tá aí, ó, deixa o seu like no vídeo, você que não compartilhou, você tá muito doido da vida. E aí, Rangel, tem uma pergunta? Esqueci de... Semana passada você tinha pergunta, não fez, aí? Vamos compartilhar, pessoal, vamos compartilhar, vamos apertar o like aí. Pede aí, Valdanes, vai lá. Você... Vamos compartilhar, gente, porque faz o nosso trabalho ser mais valorizado, faz chegar em mais pessoas e nos estimula também a estar melhorando, a estar buscando novas fontes de conhecimento para compartilhar, porque esse compartilhamento de conhecimento que vai fazer com que o seu conhecimento seja somado e você se torne um ativador, porque o ative-se não é para ativar pessoas, né, Mike? É um ativador de ativadores. Você fala, não é um ative-se, ativamos-nos, vamos nos tornar ativadores. Não é só chegar e me ativar e ficar desfrutando daquilo bom que aconteceu na minha vida. Acabou o egoísmo. Eu tenho que ativar pessoas. E aí a gente vai começar a andar na rua, tipo, perseguindo as pessoas. Você tá com esse problema, eu ativo você. Como assim? Vem aqui, vamos conversar. E tá muito interessante. Na minha vida tá muito interessante. Que eu comecei a escolher algumas pessoas que eu identifiquei que estão ferradas mesmo. Falei, vamos fazer um teste aí, vamos. E aí as coisas estão começando a acontecer, rapaz. E tem um caso que daqui uns dias, a pessoa que eu estou destravando, eu vou preferir que ela fale. Porque tá um negócio assim totalmente surreal. Dá até de escrever um livro, porque era uma pessoa, sabe? Porque a gente tem
lá no fundo do baú ele tem uma perspectivazinha, né? Uhum. Aí quando você encontra uma pessoa totalmente sem perspectiva, e em menos de um ano, a pessoa tá com um projeto gigante de mudança e já tá mudando, cara, é muito interessante. E isso é ativar pessoas, faz uma diferença muito grande. Como que o senhor conheceu o Ativis? O Ativis eu conheci, quase todo mundo do meu entorno conheceu através da Neuza. A Neuza ficou louca, ela falou assim, não quero isso só pra mim, né? É o que a gente está falando aqui, não é se ativar e desfrutar, é compartilhar, é dividir com pessoas, é compartilhar a experiência. Então a Neuza incendiou a gente, e aí, como você falou no início aqui, eu vou nesse negócio? Qual será que vai ser a informação? O que será que eu vou colher? Será que o cara vai falar sobre esse assunto? Se for sobre isso eu já sei. Eu não fiz essa análise, não fiz. Uhum. Falei, eu vou, simplesmente vou. E aí, para mim tem sido transformador, porque a gente agrega o conhecimento, pega aquilo que a gente aprendeu, que não estava ativado, vai lá e ativa e vê que vai dar resultado. Então assim, é fantástico. Conheci através da Neuza. Parabéns, Neuza, você fez um trabalho bem feito. Bem feito mesmo. Como é que foi a experiência? Foi algo que confrontou? Como é que foi essa experiência? Eu aprendi já há algum tempo, tudo que eu vou participar, eu me desarmo. Porque eu já fui armado para muito tipo de palestra e eu não absorvi nada. Porque eu ficava medindo a pessoa. Assim, eu fui confrontado naquilo que eu precisava mudar, mas eu não fiquei buscando defeito no geral, nas coisas que estavam acontecendo. Então, assim, para mim foi muito transformador, porque eu não me armei. Então, assim, você que está nos ouvindo, quando você for participar de algo novo, ou de algo até que você considera que não é tão novo, mas que você está em busca de conhecimento, se desarma. Se desarma primeiro, ouve tudo aquilo ali, condensa, vê o que aquilo vai somar na sua vida e, puxa, vida que segue. Não vai dar para você conhecer um assunto e absorver tudo e pegar tudo aquilo e colocar na sua vida. Mas tudo aquilo que é bom, você tem que absorver para poder fazer valer a pena. Então, para mim, foi muito o que me transformou mais naquele lugar. Ver pessoas ali que eu não ia conseguir desbloquear, que eu não ia conseguir ativar, e eu vi você fazendo. Uhum. Entendeu? E aquilo ali foi colando em mim, foi grudando, eu falei, cara, tanto de gente que tem meu entorno que dá pra mim estar fazendo isso aí, cara. Mas eu não tinha direção, eu não tinha a introdução. O como fazer. Não tinha o como. Então não adianta eu ser o cara mais inteligente do mundo e eu viver lá no deserto do Saara sem acesso a ninguém. O que eu vou fazer só com areia? Então, esse conhecimento ele tem que estar no lugar certo, com a pessoa certa, fazer a conexão certa para que dê resultado. Então, volto a dizer, a Neuza fez um trabalho bem feito, ela incendiou muitas pessoas, ela fez com que essas pessoas se interessassem e todas não tiveram o mesmo resultado, mas cada um teve o resultado daquilo que ele não se armou contra. Sim. E agora o que tem que fazer? É dar sequência. Não é todo mundo que vai pegar as coisas e vai mudar de vida. É individual, né? É individual, cada um tem, e de repente cada um tem o seu tempo também, Sim. né? Aquela informação está lá, de repente a pessoa se vê em uma situação que ele acessa aquela informação, resolve o problema e falou, peraí, aquela informação que eu achei que não era nada, chegou aqui ontem, não vou falar a pessoa, mas ontem uma pessoa trouxe um relato para mim que se envolveu em uma situação de um assunto assim bem delicado durante 1h20, que foi inesperado iniciar o assunto, e ela parece que incorporou mais e foi assim, ponto por ponto. Ela foi pontuando cada coisa na sequência. Uhum. Na sequência. Quando ela terminou, ela disse que deu vontade de se aplaudir. Porque ela conseguiu. Se aplaudir é bom, hein? Ela conseguiu, porque assim, a gente tem muita facilidade de aplaudir o resultado dos outros. Uhum. Mas a gente se aplaudir não é sempre que acontece. Então assim, eu Primeiro porque a gente foi ensinado culturalmente que isso é errado, né? tá errado, eu sou bom, cara, tem coisa que eu sou bom, e não adianta, o cara pode ficar com raiva, eu sou bom nisso aí mesmo, sou bom, e pronto. Porque não, isso não é humildade, a pessoa diz que é bom, então não gosta de mim, porque eu não sou humilde, não. Tem coisa que eu sou bom e eu sou bom. E aí o que ela fez, assim, veio que de forma inconsciente. Eu tive muitos anos a experiência também de entrar em um assunto, e eu conversei com uma pessoa
E eu vi que eu não estava falando coisa que era do meu vocabulário, que não era uma coisa planejada. E depois que eu terminei, eu descobri que eu li a página de um livro inteiro para ela. Uma página com ponto e vírgula de um livro que eu lia ele muitas vezes. Eu falo, cara, e funciona esse negócio. Porque resolveu o problema da pessoa. Sim. A pessoa foi embora liberta daquela dúvida por um conhecimento que eu adquiri, que estava lá guardado, mas eu não tinha acessado. Mas quando precisou, é que eu falei, a pessoa não aconteceu nada, eu fui para Active-se, tá, minha vida segue normal, mas vai chegar um momento que ela vai se envolver na situação, que ela vai acessar aquele conhecimento, vai trazer ele, aí ela, peraí, se aquilo lá deu certo, e eu não prestei tanta atenção, e resolveu aqui, bom, agora eu vou dar mais atenção, e aí é o momento daquela pessoa, e ele vai deslanchar. Esse é o meu ponto de vista. O que mais marcou o senhor sobre... Porque o senhor fez a primeira, depois fez a segunda, o que mais marcou o senhor? O que mais me marcou mesmo, além de me desbloquear, né? Porque se não tivesse continuado comigo, talvez não tinha sido tão... Não tem como, né? Porque eu fiquei vendo aquelas pessoas lá, o primeiro, assim, pra mim foi mais impactante do que o segundo. Porque o processo de destravamento que aconteceu ali, e aconteceu com muita gente, né? Aquilo ali eu fui olhando a vida de cada um, fui analisando, porque é uma coisa que eu desenvolvi ao longo do tempo, eu dou atenção aqui que está sendo falado, e eu vou medindo o que a pessoa está dizendo e depois como que fica o semblante dela, da transformação. Então assim, os dois para mim foram, porque um trouxe um assunto e o outro deu sequência, né? Então assim, a base ali, a introdução do primeiro, o desenrolar, para mim foi muito forte. Então assim, foi interessante, tudo que foi falado foi, mas o que ficou mais marcante para mim foi o destravar. E aí assim, para mim, é muito melhor eu, em qualquer trabalho que eu vou fazer, eu primeiro... O que é isso? Eu não estou experimentando nada. Né? É muito melhor eu trabalhar bem trabalhado a parte de destravar. Destravar, porque se eu tenho uma equipe de pessoas me ouvindo e elas estão travadas, elas não vão absorver o conhecimento. Então isso você fez muito bem na primeira imersão. É claro que a segunda não era uma sequência, então não dava para voltar e fazer tudo, né? Mas o que mais me marcou das duas foi a introdução da primeira, que foi trabalhar a parte do cérebro, porque eu e você, a gente vem de um mundo cristão, né, religioso, e que a gente sempre foi ensinado que os nossos problemas são resolvidos de forma espiritual. Tudo é espiritual. É isso aí que me chamou a atenção, cara. Não é espiritual. 98, 99% dos nossos problemas são nossos, nós devemos resolver. Deus nos deu habilidade. Aí a gente fica pegando coisas corriqueiras do dia a dia, querendo que Deus resolva. Aí a gente fala assim, Deus é o Deus do impossível. 100%. E o que é possível? É nosso, é pra gente fazer. Então vai lá e faça, tira a bunda da cadeira e vai e faz o trem. A gente joga tudo para Deus, quer que Deus faça tudo. Então a pessoa tão destravada, que é o que você fez no início da segunda imersão, do Active-se, foi muito interessante o destravamento das pessoas. Porque aí aquelas pessoas que realmente foram destravadas, elas fizeram a segunda e estão dando sequência. Aí, por exemplo, quem participou só da segunda, que não participou da primeira, que não passou pelo processo de destravamento, pela minha avaliação, tem que fazer a primeira de novo. Tem processo para poder destravar. E de repente, aqui, tudo que aprendeu, está precisando só de destravar para ela poder romper. Essa é a minha análise. O senhor sente que algo destravou no senhor, não? Destravou, assim, se eu for fazer uma lista, foi muita coisa, mas vou pegar a principal. O que mais destravou em mim foi não é necessidade, é a consciência que tudo que eu tenho, se eu não compartilhar, eu sou um irresponsável. E aí, ao longo dos anos, eu fui lendo livro, fazendo curso, dando palestra e tal, e fui guardando. Para quê? Né? Só acumulando. Se isso não fizer bem para as pessoas, eu sou um obeso espiritual, um obeso cerebral, um obeso de um monte de coisa, né?
É a questão de você transbordar, né? Transbordar, eu tenho que transmitir isso, eu tenho que transformar essa geração com isso, eu tenho que dizer para as pessoas, olha, a vida não é só isso. E aí para mim estava tudo bem, a minha vida está melhorando, então a vida é isso para mim. Mas o que é para mim, eu tenho que transbordar para as pessoas, eu tenho que incendiar essas pessoas. Eu tenho orgulho, eu tenho um funcionário que trabalha comigo, que ele várias vezes falou para mim, olha, quando eu vim trabalhar com você, eu não tinha nenhuma perspectiva de nada. É tanto que ele aceitou trabalhar por menos de um salário mínimo. E hoje é uma máquina, o menino é uma máquina e tem um potencial fantástico, só que estava escondido. E eu fui a pessoa responsável por destravar isso nele. Mas eu tinha que estar fazendo isso há mais tempo, com mais pessoas, reunindo um grupo de pessoas e destravando elas em áreas que eu já fui destravado. E aí agora no Ativis eu fui destravado para fazer isso. Então o que mais marcou a minha vida foi exatamente isso. Eu ter essa consciência de que o que eu tenho tem que ser compartilhado. A minha filha mais velha me cobra muito, falou, pai, tudo que eu tenho acompanhado da sua vida, o que o senhor tem escrito a respeito? Tem nada, filha. Falou, sou um filho da sua mãe, né? Que ela me respeita muito, senão ela me falar que ela não gosta. Então assim, precisa compartilhar. Precisa compartilhar, tem que Quanto escrever. mais eu compartilho, mais eu cresço. Né? Mais eu cresço, e aí eu faço pessoas, eu mudo a vida de pessoas. Sim. E é muito importante, como pessoas mudaram a minha vida, fizeram a diferença, eu tenho que marcar essa geração com mudanças. Então é isso que mais mudou na minha vida. Eu me destravei para essa consciência que eu não tinha de compartilhar, ela agora aflorou em mim, tanto que eu não perco mais oportunidade. O camarada deu uma bobeirinha, se eu ver que ele não está legal, eu contei hoje, fui mandar lavar o carro, o rapaz que lavou meu carro caprichou, pensa no menino que caprichou, e aí me chamou a atenção o capricho dele, e eu não suportei, já chamei para conversar, e já ativei ele ficou lá chorando, e eu falei, vamos embora, daqui a pouco eu volto para ver o que a gente pode melhorar. Então é um ministério que a gente tem que ter e colocar em prática. Né? Então funciona. Rapaz, como funciona? Como que eu sei que funciona? Fazendo. Então o pessoal que foi no Ativis 2 ou a última reunião que a gente teve, que foi de um período mais curto, é o que eu falei, como você vai saber se funciona? Coloque em prática. Se você não colocar em prática, não vai saber. Para mim funciona. Muito. Isso aí. Bom, estamos chegando ao final. Você que não compartilhou ainda, compartilhe. Valdonas, eu tenho 3 perguntas para você para a gente fechar. Primeira pergunta, o que é o Ativis para você? O Ativis para mim, na sua totalidade, é uma forma de compartilhar algo que essa geração praticamente desconhece. Porque está meio que no comodismo. E aí o povo cristão joga tudo para Deus resolver, porque é espiritual. E o povo não cristão joga tudo para o governo resolver, porque não é espiritual. Então assim, nós estamos tirando a nossa responsabilidade porque nós não fomos ativados. Então assim, para mim o Ativis é algo que tem que ser conhecido por todo mundo. A gente tem que fazer isso chegar em muita gente, logo, porque a gente pode mudar uma geração, a gente pode transformar com informações simples, com atitudes simples, que as pessoas estão dormindo e não praticar. A prática já vai resolver o problema. Então assim, o Ativis para mim é algo que não pode ser escondido, ele tem que ser compartilhado e logo, ele tem que ser colocado para as pessoas conhecerem e a gente criar um grande grupo, um grupo gigantesco, Brasil afora, mundo afora, de pessoas que queiram se ativar para ativar. Volto a dizer, o que mais me chamou a atenção não é eu me ativar, é eu me tornar um ativador. Exatamente. Então para mim o Ativis é isso, eu me tornar um ativador. Porque não é tipo assim, algo que eu tô fazendo para você ficar preso ali. Não. É uma forma de libertar as pessoas. Quando eu liberto as pessoas que elas... eu trabalhei muito com marketing e a gente aprende no marketing o seguinte, quando é que eu sou bom? Quando eu sou dispensável. Sim. Aí eu me tornei bom, porque eu já ensinei tão bem ensinado que a pessoa vai conseguir replicar e ele vai se tornar até melhor do que eu. Exatamente. Agora, quando eu sou aquele chamado líder, que oprime as pessoas, que ensina, mas só eu que carrego a verdade e que tudo tem que partir da minha ordem, aí não funciona, porque eu estou prendendo as pessoas. Então o Ativis não é para as pessoas só simplesmente se ativarem, é para elas se tornarem ativadores.
de outras pessoas. Então a gente vai com muita velocidade, a gente vai pegar essa geração do nosso Rondonópolis, do nosso estado, Brasil e mundo, a gente vai conseguir melhorar essa geração. A gente tem que fazer no mínimo isso por eles. Já ouviu falar muito mal desse projeto, não? Assim, os meus contatos de pessoas que participaram, eu estou com algumas atividades assim meio que me estão levando bastante tempo, que eu estou me empenhando. Então assim, eu não tive muito contato com as pessoas que falam mal, eu tenho que ser sincero com você. Mas é um trabalho que muita gente vai falar mal. Eu sei que tem gente falando, não posso dar os nomes, mesmo que eu tivesse eu não ia falar, né? Já tem gente falando mal, por quê? Porque alguns estão falando mal e copiando, né? Falando mal e copiando. Mas, que é algo estranho, né? É algo estranho, né? Mas assim, eu aprendi recentemente, Mike, que eu não tenho concorrente. Eu tenho parceiro de trabalho. Sim. Agora, quem fizer melhor, quem for melhor, quem tiver, né? Quem tiver informação, todo mundo vai para a pista correr. Mas é um campeão. Esse ano, o Campeonato Brasileiro tá aí, é um campeão, tá de time. É um campeão, todo mundo joga bola. Exatamente. Todo mundo chuta a mesma bola, é igual, a regra é igual para todo mundo. Aí o cara tá lá em cima, campeão com 70 e tantos pontos, e o rebaixado tá com 15, 20. Teve o mesmo tanto de jogo. Então assim, não importa. Vão falar mal? Claro que vão. Porque se não falar mal, tá errado. E aí o bom é que a gente não tem problema com quem fala mal, né? Tá tudo certo. Falou mal, então é isso mesmo. Tá no caminho certo. Tá no caminho certo. Segunda pergunta. Quem é Mike Jones pro senhor? Mike Jones pra mim é um carinha que mora logo ali. Pra mim apareceu do nada. E o interessante... Do nada mesmo. Do nada mesmo, assim. Sabe o que é do nada? Porque a gente já tinha até se visto, né? Mas eu aprendi também que é assim, Mike. Existe, por exemplo, o comandante do quartel daqui. Lá ele entra, todo mundo... Por quê? Obrigado, ele tem uma posição, né? Aí domingo de manhã ele vai na padaria comprar pão, de short, de camiseta regada, né? Qual o poder que ele tem lá? Nenhum. Mas ele ainda tem um poder mesmo assim. Quando ele abre a boca... Então assim, a gente se cruzou algumas vezes, mas a gente não tinha nenhum contato, né? Não tinha um conhecimento. A partir do momento que você se manifestou, aí pra mim o Mike Jones começou a ser a pessoa que está construindo algo que eu não comecei a construir, mas que eu posso fazer parte desse algo que está sendo construído. Agora, eu não quero fazer parte de algo que está sendo construído de forma irresponsável. Então eu fiquei meio que ainda dando uma olhada, mas a gente está vendo que é um trabalho que está sendo feito com seriedade, com vontade, com informação clara. Outra coisa também que tem me chamado a atenção é que você procura trazer uma linguagem clara, porque tem gente que ele se enche de conhecimento, tá transbordando de conhecimento. O que ele fala? Ele vai falar com o público e o público não vai entender nada. Uma vez eu estava em um culto, pra você ter uma ideia, no culto, o cara que estava pregando estava assim, carregado de conhecimento, que ele chegou a falar uma frase que não tinha no dicionário Magno, só tinha no Aurélio. E aí a gente, na época, seminarista, né, que um monte de... Chegou do seminário, a gente estava... Quando nós ouvimos a frase que fazia parte estava dentro do contexto do que estava acontecendo. Mas ele praticamente xingou a gente e ninguém sabia o que era. E eu lembro da frase porque marcou muito a minha vida. Ele nos chamou de bando de celeumas. Eu falei, cara, deve ser um trem bom, porque um monte de seminarista aqui, né? Um monte de seminarista, o povo tudo bom, porque eu tive uma experiência fantástica. Eu me tornei presidente da mocidade sem saber de quase nada de Bíblia, num grupo de pessoas, tudo seminarista. Nossa. Aí eu fui obrigado a ir pro seminário para poder mais ou menos igualar, né? Para menos chegar perto. E aí quando terminou o culto, eu fui para casa do pastor e tinha uns dicionários lá, peguei o Magno e falei, pastor, como assim? Não tem, você leu, mas disse, eu sei o significado, que ele é meu aluno, é meu colega de faculdade. Mas tem no Aurélio, vai lá e pega o Aurélio. Vou lá, o que é celeuma? Bando de gritadores. Que caramba, rapaz. Então assim, quem é o Mike pra mim? É uma pessoa que usa uma linguagem acessível. Adquire conhecimento, procura condensar e trazer uma linguagem acessível. Uma linguagem do povo
transformadora. Tem que ter resultado. Porque não adianta eu chegar e começar a falar bonito, que eu tenho conhecimento empírico e que não sei o que e tal, e a pessoa, nossa, o cara fala tão bonito, o que você entendeu? Não, entendeu, não entendi não, mas que ele fala bonito. Mas é bonito. Né? É bonito. É igual aquele crente que vai para um culto de rebarulhenta, que tem leva um cara para aceitar Jesus, o cara senta do lado daquele irmão que não fica quieto hora nenhuma, no lava cheia, e o cara não entende nada da mensagem, e aí depois, e aí, gostou do culto? Gostei. Você entendeu que nada? Entendi nada, mas foi deu bom. Pra entender. Então, para mim, o Mike Jones é um camarada que está compartilhando o conhecimento de forma simples, mas transformador. Porque o simples também tem que transformar. Sim. Porque a gente acha que é só coisa rebuscada, cheia de coisa bonita que vai transformar. Não, é o simples sendo praticado. Simplicidade. Então, o Mike Jones, para mim, é esse camarada que traz um conteúdo. Não é inovador, que já está há muito tempo que está. A gente é que não acessava. Mas ele foi lá e condensou esse conhecimento e está trazendo de forma simples. Então, quem tiver acesso, a oportunidade cai para dentro, suga esse guri, porque tem coisa aí pra gente, né? Pra gente dar sequência. Valdones, pra gente terminar, queria que o senhor falasse agora, olhando para aquela câmera ali, de tudo isso que o senhor vivenciou, não só do Ativice, mas da sua própria experiência. Se eu deixasse uma mensagem pro pessoal aí. Vamos lá, galera, é o seguinte, o Ativice, ele veio na minha vida num momento porque assim, Deus projeta tudo, Deus sabe as coisas que vão acontecer, e o Ativice era para acontecer na minha vida, mas eu tinha o poder de decidir não ir. Primeira coisa, eu podia não ir, porque eu participei de várias palestras religiosas gratuitas, que cobrava 10, 15, 20 reais. Eu tenho uma irmã meio abestada, né, que vive aleluiada, que ela confessou lá no Ativice, que ela falou, cara, se é 100 reais esse negócio, tem 30 pessoas, o cara tá ganhando 3 mil reais aqui para falar um pouquinho, né? E aí ela fez essa analogia, ela confessou lá o pecado dela, né? E aí, recentemente, o Mike me perguntou em relação a valores. Eu falei, olha, eu acho que, não é que eu acho, eu tenho certeza, a Bíblia diz que o que eu recebi de graça eu tenho que dar de graça. Tá tudo certo. O que é que eu recebi de graça? Salvação. Então eu tenho que compartilhar gratuitamente. E aí vem Salomão e diz assim, quando você achar o conhecimento, compra, mas compra mesmo. E quanto que é o preço desse conhecimento? Então, aí que tá, cara. O Ativice, eu compartilhei isso com o Mike quando ele me perguntou, eu falei, olha, você não está cobrando pelo Ativice, você está dando a oportunidade de qualquer pessoa participar. Porque o que é cobrar? Eu tenho um camarada aí que eu estou querendo fazer um curso com ele, e o curso mais barato dele é 12 mil reais. É mais barato, é 12 mil reais. Aí o camarada vai lá e paga 100, 150 no Ativice para pegar tanto conhecimento. A Bíblia diz que eu tenho que comprar. E aí, quando eu não compro esse conhecimento, porque eu não tenho dinheiro, eu não estou valorizando o conhecimento. Então, o Ativice é algo que tem que vai tomar um corpo, vai... Quem fez os 1, 2, o 3, não pagou, tá? Ele deu uma oferta lá, um trenzinho que... Miguezinho, né? Foi lá, né? Tá? Porque se você perguntar para quem fez, quando chegou no final do primeiro dia, já despagou. Já pagou, tá tudo pago. Mas ainda tinha mais um tempo pela frente. Então o Ativice, eu não sou suspeito de falar porque eu não fui o mentor desse trabalho, né? Mas sinceramente, paga o que for cobrado, ache barato, pegue o que está sendo ministrado e faça isso valer a pena na sua vida. Na minha vida está valendo muito a pena, está me ativando em várias áreas que eu desconhecia que precisava ser ativado. Porque ainda bem que eu não tenho esse problema de não sentar para ouvir, graças a Deus. Mas tem gente que vai num lugar desse bloqueado e ele resolve não se desbloquear. Ele luta com todas as suas forças para não entender. Tem pessoas que foi no Ativice, se você perguntar para ele vai dizer assim, achei que foi muito cansativo. Foi 20 horas de palestra lá e, pelo amor de Deus, né? Ainda teve que pagar. Então, para mim, você que está nos ouvindo, terão outros Ativice, vai ter um em abril, né? Em abril. Só em abril. Ainda não definiu a data, mas vai ser em abril. Aproveite. Vou dizer um negócio para você, uma janela aqui. Pega esse código aí, abril. É o melhor mês do mundo para você começar um negócio. Por quê?
Eu comecei a minha fábrica no dia 10 de abril. E no dia 10 de abril do ano que vem, eu vou fazer uma das maiores aquisições financeiras da minha vida no aniversário da nossa fábrica. Olha aí. Então é um mês fantástico para você começar um negócio, é um mês fantástico para você colher uma informação nova e pegar ela e fazer valer a pena. Então Ative-se está transformando minha vida. Transformando minha vida de muita gente que se posicionou. Então a mensagem que eu deixo é: procura se informar melhor. As pessoas que já fizeram, não fique preocupado com valores. Os assuntos que forem conversados, que tiver sequência, procura acompanhar. Aí você vai dizer: eu não tenho tempo. Mentira, todo mundo tem tempo. Um dia de 24 horas para todo mundo. E se você não priorizar, você nunca vai ter tempo para fazer as coisas que você precisa na sua vida. Há tempo para tudo debaixo da terra. Então, escolha o melhor caminho. Procure informação. Volto a dizer, a gente vem de um mundo cristão, evangélico, e a minha infância inteira, adolescência e muito tempo eu aprendi que tinha que ir para uma campanha de libertação, né? Não sei se vocês já perceberam para isso que campanha de libertação durante o dia só acontece nas quarta-feiras. Você já viu? Você ir outro dia? Quarta-feira da bênção. Aí você vai lá e não liberta. Quantas vezes que eu já fui, não liberta. Aí li a Bíblia, não sei quantas vezes que eu já li a Bíblia, mais de 10, 15, e não liberta. E Jesus está lá dizendo: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí eu conheço muita Bíblia, eu conheço muita coisa, mas não conheço a verdade. A verdade é o quê? A verdade é que eu fui programado para dar errado. E depende de mim tomar a atitude de me reprogramar. Se eu não fizer isso, Mike, vocês estão nos ouvindo, a gente vai estar vivendo, está repetindo o mesmo ano. E não faz sentido. A gente passa pela terra e não marca a nossa história. O que eu vou contar para os meus netos, né? Que eu podia ter feito. Você aqui não conhece bem a minha história, mas eu tive uma oportunidade de me tornar bilionário em um dia. E como eu não tinha conhecimento, sabe o que eu falei para o rapaz? Me respeita. Um colega meu que me tem com muita estima chegou para mim e falou: cara, tem um negócio aí. O que é? Tô com 200 bitcoins disponível aí para te vender. Eu falei: o que é isso? É um negócio que vai virar muito dinheiro. Quanto que é? 200 reais. R$1 cada um, 200 reais. Me respeita, pai. Me respeita. Isso em que ano? Isso deve ter uns 8 anos, eu nem lembro. Fiquei tão chateado, tão grilado que eu nem marquei a data. E aí um Bitcoin passou de 200 mil reais. Por que eu não comprei? Não tinha conhecimento. Então quantas coisas que eu deixo de dar um boom na minha vida porque eu não tenho conhecimento. Aí eu tinha que comprar, não tinha? 200 reais? Não vou comprar não. Aí se eu comprasse, quantas vezes pessoas que eu já vi ficou rico porque comprou. Aí depois eu vou estudar, vou descobrir, tal. Tava tudo certo. Então o Ative-se é uma descoberta que vai muito além de Bitcoin, vai muito além de qualquer coisa. É algo que pode me libertar de tudo aquilo que eu tenho deixado de viver por falta de informação. Vai me levar a acessar. Então, galera, você que está nos ouvindo, fica aqui a dica. Quer mudar? Quer melhorar? Não negocia. Não negocia com tempo, não negocia com dinheiro, não negocia com o marido, não negocia. Cai para dentro, se envolve, aprende e se torna um ativador. Que esse é o foco. Esse é o foco, é se tornar um ativador. Se tornar um ativador, você vai, as pessoas que estão à sua volta, aquelas que querem mudança de vida, vão ser afetadas, vão ser melhoradas e a coisa vai fluir. E aí, eu estou tendo muita experiência depois do Ative-se, que eu tenho o meu maior cliente em Cuiabá. Recentemente eu mandei uma carga para ele, quando ele foi descarregar, ele falou: você tá louco! Não pode, isso aqui tem data de validade. E a hora que eu vou fazer? Eu falei: calma, eu tô indo aí. Ah, você tá vindo? Eu falei: tô. E aí foi bem no dia que meu braço estava me acabando. E eu fui lá, realmente fui ajudar ele lá em Cuiabá. Não conseguia ajudar em nada. Eu não estava conseguindo movimentar o braço. Mas eu estava lá, eu falei: eu estarei aí. Eu vou ir. O que eu fui fazer lá, mãe? Ativar ele. Cheguei lá, falei: assim, tal. Levei já um banner, eu coloquei lá.
você vai falar isso, vamos ensaiar aqui e tal, e tal, e tal. E aí, rapaz, o que aconteceu? Não é que ativou, cara. Não é que o produto que era há muito tempo só nem deu. Então, assim, ser ativador é isso, não é eu saber que eu descobri que eu fui ativado. É eu ativar outras pessoas, porque isso vai fazendo sentido. E aí ele próprio já está se sentindo ativador. Sim. Porque aí ele vai começar a ensinar isso e vai ver que vai colocar em prática e vai funcionar. Então é isso aí a mensagem que eu quero deixar, galera. Ative-se, cai para dentro, aprenda, coloque em prática, se torne um ativador, e você vai ver que você não veio aqui na Terra para viver só o que você está vivendo. Tem muito mais coisa. Muito mais coisa. E aí a vida vai fazer sentido, vai ter aquela... Você vai acordar e vai ter um motivo de fazer o que você faz. Você não vai fazer porque é obrigado. Ah, eu tenho que fazer isso. Não, eu tenho que fazer. Eu posso fazer. Exatamente. Esse eu tenho acaba com a gente. Eu posso fazer. Por exemplo, eu posso acordar todo dia às 7 horas da manhã. Eu não tenho que acordar 4 horas, como normalmente eu acordo. Eu posso me acordar 7 horas. Mas eu gosto, eu acordo, vou para a fábrica, quando os meninos chegam lá eu já estou e tal. Por quê? Porque também eu posso dormir o tanto que eu quiser depois do almoço. Então a vida não é eu tenho, a gente tem que tornar a vida da gente eu posso. Porque aí as coisas fazem mais sentido, você não vai ficar cansado com o que faz, e aí vai ser melhor. É isso aí, a mensagem que eu queria deixar para vocês. É isso aí, Mike. Adonis, muito obrigado pela sua participação. Tamo junto. E tamo junto, e tem muita coisa boa pra vir, né? Tem muita coisa boa pra vir. 2022 não vai ser só mais um ano, vai ser o ano. O ano de romper, o ano de fazer diferença, o ano de ter um projeto e revisar ele toda semana, terminou o mês pra gente... Porque não adianta ter um projeto e passar o ano inteiro e você vai revisar ele no fim do ano, não deu certo. Não dá pra corrigir a rota. Não dá pra corrigir a rota. Então vamos fazer de 2022 o melhor ano da nossa vida. Um ano de, em várias áreas a gente vai romper e a coisa vai funcionar. Então a mensagem final, seja um ativador, não só se ative. Isso aí. Gente, obrigado para você que assistiu até agora. Deixa o seu like, sei que não deu. Deixa o seu comentário e compartilhe. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva. E semana que vem nós estamos de volta com mais um vídeo e com mais um personagem aqui para você conhecer. Deus abençoe e até a próxima. Nothing ever stays the same.